Oi, bem-vinda e bem-vindo aqui ao Embalei com Tati. Hoje, nesse vídeo, é um vídeo bem diferente dos que vocês têm visto por aqui, porque eu vou estar partilhando com vocês uma aula, a aula que eu dou na minha formação através do Zoom. Então hoje é para aquelas pessoas que querem ter uma melhor consciência corporal. Se você convive com o bebê, se você tem um bebê em casa, é muito importante que nós, adultos, tenhamos consciência do nosso próprio corpo. Essa aula que eu vou partilhar com vocês foi uma aula que eu dei na última edição da formação, onde vocês vão poder ter uma noção maior dos movimentos do tronco de vocês, tá bem? Então, para de falar, Tati, bora começar a sentir o tronco, o corpo de vocês, ter maior consciência corporal. Espero que vocês gostem. Vamos começar com o tronco. A coluna é uma só. Mas mesmo assim as vértebras, elas têm essas características diferentes por conta de algumas funções que nós precisamos. E aí, uma das questões que a gente está vendo, sim, faz a coluna vertebral inteira, faz parte do nosso tronco. Mas se eu vou pensar quais são os movimentos, né, dentro daqueles planos de movimento, né? Vamos agora ficar em pé. Vocês conseguem me ver? Bem, vamos imaginar que nós temos aqui uma parede à frente e uma parede atrás. Certo? E que eu não consigo ir nem para frente nem para trás. Só consigo fazer os movimentos para as minhas laterais. Então, o meu movimento do tronco, pensando no tronco, pensando em coluna vertebral, eu só consigo vir para um lado e para o outro. E mesma coisa, há pessoas que conseguem mais e há pessoas que conseguem menos. Eu trouxe aqui meu braço porque eu não consigo dissociar tudo, mas pensem aqui no estudo do tronco. E sintam aqui um pouquinho o que acontece. Desde aqui da lombar de vocês, coluna torácica ou dorsal e cervical. Venha só primeiro aqui com a cervical, sentindo até onde vai. E cada vez mais vem trazendo aqui agora um pouquinho as vértebras também torácicas. Eu estou fazendo uma inclinação lateral, certo? Para o lado direito e para o lado esquerdo. E eu tô aqui pensando agora só em tronco, ok? Embora o resto do meu corpo esteja presente nesse movimento, mesmo que passe aqui à frente, mas eu tô sentindo o meu tronco. Eu vou ficar aqui um pouquinho de lado e fazer a mesma coisa. Eu venho para um lado, eu venho para o outro. Podem brincar aqui um pouquinho, trazendo outras partes do corpo de vocês, sendo que vocês estão sentindo aonde que está esse tronco. E o que está acontecendo? E se eu consigo, se eu estou fazendo uma rotação, rotação já é outro plano. Eu não consigo fazer uma rotação neste plano. Ok. E agora imaginemos que o plano ficou esse aqui. Tem uma parede desse meu lado, tem uma outra parede desse lado, uma em cima e uma embaixo, que eu só consigo fazer o movimento do meu tronco para frente e para trás, certo? Vamos brincar aqui um pouquinho de como é que pode ser isso tudo. Eu posso vir vértebra a vértebra, vou atrás até onde der. Lembram das tais apófises espinhosas que eu falei, que de repente aqui na coluna dorsal não vai, mas aí quando chega aqui na lombar vai um pouquinho mais. Ativem aí os músculos abdominais. Só para vocês sentirem, não é para vocês fazerem o que eu estou fazendo, ok? Deixem, explorem o movimento de cada uma de vocês nesse plano. Ativando os músculos que precisam ser ativos para o movimento acontecer. Embora vocês possam estar brincando com flexão da perna, da coxa e do braço, mas sintam o que acontece com o meu movimento nesse plano. Tem duas paredes e ele só acontece aqui. A nossa coluna é maravilhosa, que ela nos dá muitas possibilidades. Justamente por conta da quantidade de articulações que ela tem. E vamos aqui pensar agora, segmento a segmento, só cervical.
E é só a cabeça que vai fazendo uma extensão, hiperextensão e uma flexão. São dois movimentos, flexão e extensão, que acontecem nesse plano. Minha cervical está em extensão, certo ou não? Eu fiz essa pergunta porque isso, quando nós partirmos para a ação, é normal termos essas dúvidas. Mas isso são coisas que, quando vemos nos livros, a gente não percebe isso tão claramente. Porque aqui a gente pensa, não, mas aqui eu não estou nada, eu estou numa posição que é neutra. Mas qual é a posição neutra? É extensão ou é flexão? Porque se só existem dois nomes, se ou é flexão ou é extensão, eu estou em quê? Estou em extensão, tá? Quando a gente está na posição anatômica descritiva, que é essa, mais ou menos, eu estou com a minha coluna cervical em extensão. Agora vamos brincar aqui um pouquinho, trazendo vértebra por vértebra, ou seja, eu venho aqui só com a cervical e venho trazendo uma a uma da coluna dorsal ou torácica. Vai sentindo. E vamos sentindo também quais são os músculos que estão começando a ficar ativos, que é para minha cabeça, que é muito pesada, não chegar rapidamente lá ao chão. O que está acontecendo? Estamos já os abdominais a ficarem mais ativos. E o que acontece aqui nessa zona da lombar? Conseguem sentir uma certa pressão? Se a gente parar aqui um pouquinho e experimentem aqui agora soltar um pouquinho os joelhos, sem deixar com que eles se encontrem à frente. Soltem os joelhos. Percebam nesse soltar dos joelhos se diminuir um pouquinho a tensão. E ao mesmo tempo, temos que estar aqui com os nossos músculos abdominais, especialmente um chamado transverso, que ele faz de cinta mesmo, ele está segurando os nossos órgãos internos ali no lugar. E principalmente quando chega então nessa parte, ou eles ativam, ou eu vou ter realmente um grande problema aqui na minha lombar. E a cabeça está pesando cada vez mais. E vai descendo, vértebra a vértebra. Chega um certo ponto que a nossa coluna já foi toda. E aí começa a acontecer aqui alguma coisa com a bacia. A bacia também começa, principalmente se eu vou alongando o joelho. Estão a perceber o que aconteceu com a bacia? Ela começa a... Esse ossinho ilíaco fez aqui uma antiversão da bacia. Se eu venho aqui para trás, eu encaixo, eu fiz uma retroversão da bacia. Esse nome, antiversão e retroversão, muita gente confunde, porque muita gente pensa que se o bumbum, ou os glúteos, ou o rabinho, como a gente diz aqui em Portugal, vier para frente, é anti. E não. Vamos pensar aqui no ilíaco, esses pontinhos do ilíaco. Quando essa ponta, estão a sentir esses ossinhos aqui da frente de vocês? Quando esses ossinhos vêm para frente e eu rodo para frente, eu fiz uma antiversão, veio para frente. Quando veio para trás, eu fiz uma retroversão. E quando eu venho para baixo, eu ainda estou aqui praticamente em retroversão, chegou aqui, eu começo a vir em antiversão da bacia. Ela começa a vir junto, a brincar junto nessa descida. E veio aqui abaixo. E solta. Aproveitem agora para alongar um pouquinho aí os joelhos e alongar a posterior da coxa. Respira. Solta agora um pouquinho. Aí agora brincando também com essa parte da física. Conforme eu faço isso para subir, vão ver que tem uma força que aqui atrás vem para baixo e aqui à frente vem para cima. Existem duas forças opostas que vão trabalhando nisso aqui. As minhas mãos são as tais forças, olha. Subir, descer. E essas forças vão acontecendo. Ainda bem que elas existem, porque aí a gente sobrecarrega muito menos a nossa lombar. A gente está falando de gravidade e antigravidade. Eu venho para trás, quando eu solto aqui e venho descendo, aqui eu busco uma força dessa antigravidade que me ajuda a trazer, e eu vou contra... Solta aqui um pouquinho. Quem pode, vem vindo, olha, vem vindo devagar, e vocês só vão percebendo o que está acontecendo com os músculos.
e mesmo com o peso da cabeça. O que acontece? Em certo momento dessa subida, os glúteos começam a ajudar nessa subida. E tem a tal força que aqui vem vindo. O yoga, né? Ou a yoga, para quem preferir, tem essa sabedoria que se eu venho muito tempo numa flexão, depois eu tenho que compensar numa extensão para ajudar a dar... a equilibrar realmente e a dar saúde para as nossas vértebras e para as nossas articulações. Então agora a gente compensa e vem vindo aqui, olha, partam aqui dessa extensão neutra e vou começar aqui uma hiperextensão, primeiro da cervical e venho vindo. Aqui então a gente tem que ir com mais cuidado e a gente pode trazer os braços e as mãos lá à frente, porque eu vou equilibrando o meu centro de massa, que é outra história da consciência corporal, que é o nosso centro de equilíbrio. E conforme eu vou deixando a minha massa mais equilibrada, massa é todo o corpo, ok? Esse centro vai se equilibrando. Se eu estou aqui, eu perco muito mais facilmente o equilíbrio do que se eu estou aqui. E até sobrecarrego menos as articulações. Isso é muito importante nós sabermos, porque quando estamos com as nossas grávidas, e quanto mais grávidas, essas grávidas vão ficando grávidas, mais esse centro de massa, ou centro de equilíbrio, vai se alterando. E quando se altera, altera-se o equilíbrio. Então, nós temos que fazer algumas questões, por exemplo, abrir um pouquinho mais a nossa base para a gente conseguir ter mais equilíbrio e coisas do gênero. Mesma coisa acontece quando eu tenho um bebê no meu colo, principalmente quando está em baby wearing. São duas massas. E esse centro de massa, automaticamente, ele vai alterar. Nós muitas vezes fazemos isso. Enfim, são só coisinhas que eu queria trazer para vocês pensarem, tá? São pontos importantes que nós temos que pensar quando nós vamos propor alguma coisa. Então, já vimos no nosso tronco esses dois lugares aqui, extensão, flexão. Faltou um, que se eu tiver qualquer coisa aqui cortando, né, passando por dentro de mim, nessa parte aqui, num plano que é perpendicular ao solo, o único movimento que eu vou fazer sobre esse plano, né, é como se eu tivesse um eixo aqui a me segurar, é esse, que é a rotação para a direita e para a esquerda da cervical. Aí eu posso trazer algumas vértebras aqui torácicas e nós percebemos que é a mesma coisa. Eu aqui, nas vértebras torácicas, tenho um certo constrangimento. O constrangimento são as nossas costelas. Chega uma hora que eu já não consigo mais. Essa parte mais inferior consigo, porque eu tenho as flutuantes, elas não estão ali grudadas no meu externo e na minha coluna. E posso ir para o outro. Mas quando eu venho aqui mais embaixo, eu vou mais longe, com cuidado com os joelhos, porque as minhas vértebras lombares, elas têm uma característica que me permitem fazer esse movimento maior, entenderam? E aqui o movimento é rotação, para a direita e para a esquerda. O tronco fica arrumado. Já fui em todas, não já? Eu hoje fico por aqui dessa parte que eu queria que vocês dançassem agora um pouco. E a ideia hoje é mais ou menos isso. Sintam o que está acontecendo. E o melhor de tudo, nós vamos perceber... Não vou falar o que a gente vai perceber. Vocês me digam depois o que vocês perceberam. Tá? Vamos deixar para sentir o eco dessa aula e para vocês escreverem o diário de bordo de vocês. E vai ser ali que vocês também vão falar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que tenha conseguido ter uma maior consciência corporal. Lembrando que quando nós trabalhamos ou quando nós convivemos com os bebês, é importante nós também termos uma boa consciência do nosso corpo em movimento, porque o bebê aprende através do movimento deles. E se a gente consegue sentir nos nossos próprios movimentos essa nossa consciência,
sequência, a gente vai conseguir entender muito mais a necessidade que eles têm de estarem em movimento livre, o que eu tenho falado também aqui no canal, tá bem? E caso você fique interessada ou interessado em fazer aulas regulares comigo online, eu vou deixar na descrição desse vídeo onde você me encontra, onde é que você consegue falar comigo, onde você consegue falar também com toda a equipe que trabalha, que dá aula de dança em balaê. De repente, se você quiser fazer uma aula de dança em balaê presencial, ou se você quiser fazer formação comigo, as formações agora são online e uma parte sempre pelo Zoom. Tem uma parte que tá totalmente gravada para você fazer no teu tempo, no teu horário, no teu momento, mas tem uma parte em que estamos juntos, conversando, que eu vou olhando, que eu vou te corrigindo, que a gente vai trocando, tá bem? Eu indico agora que você desliga esse vídeo, põe uma música que você goste e começa a dançar. Começa simplesmente a mover o seu corpo. Se não quiser pôr música também tá tudo certo. Eu amo dançar sem música, até pra conseguir sentir um pouco mais os movimentos do meu corpo. Mas se para você for mais fácil com música, coloca música e qualquer uma. Tá valendo é dançar agora. Sente, depois de você ter feito essa aula comigo, se você não despertou para alguns locais, para alguns músculos, para alguns movimentos, para algumas articulações. E não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou. Eu te espero aqui nos próximos vídeos. Um beijo no seu coração e fui! Trazemos para nós esse momento, ficamos aqui um tiquinho respirando.